Olá, pessoal, eu quero voltar aqui a falar com você ainda sobre as nuances do trânsito, né? Eu vou falar hoje, eu identifiquei um blog muito interessante que trouxe aqui 5 observações acerca da saúde mental do trânsito. Eu achei pertinente, né? Ele traz aquilo que acontece com os motoristas, todos os motoristas, especialmente os profissionais, né, do trânsito. Ele diz que você tem que procurar observar suas emoções, sinais do corpo, identificar fatores externos. Você está cansado? Se você percebe que você está estressado, está com alguma dificuldade, né? E você tende a não tolerar algumas situações no trânsito, busque, né, transformar essas situações, né, esses gatilhos do trânsito, né, desassociá-lo de algo negativo. Tente, por exemplo, mude o foco, né, para uma vivência positiva naquele momento. Tenta, na verdade, substituir aquele momento negativo que temos no trânsito para um momento positivo, um pensamento positivo. Nossos motoristas precisam de trabalhar isso. Aqui não estou falando em punição, falando só em bem-estar dos motoristas, né? Por exemplo, nós temos, é muito comum os gatilhos das buzinas, os grandes barulhos, né? Procure substituir essas ações por sons relaxantes. Procure uma música que você gosta, né? Encontre uma atividade que lhe faz bem. Procure algo que substitua aquele estresse, aquela situação, né, de desesperadora que tem no trânsito. Então, faça essa substituição, acho que você vai se dar bem, vai mesmo estar bem. Outra coisa muito interessante é planejar adequadamente, né, a sua rotina. Planeje com cuidado, né? Realize um planejamento inteligente dessa rotina, né, com horário específico de saída, de retorno. Saia com antecedência. É muito comum as pessoas deixarem para sair muito em cima do horário, do seu compromisso, do seu horário de trabalho, e acaba atropelando no trânsito. Muitos acidentes ocorrem justamente aqui. Falta de planejamento. Um planejamento, né, com cuidado, um planejamento inteligente. Traçar rotas que lhe sejam mais convenientes. Então, é uma dica, são dicas de trânsito que traz para você, tá? E, como eu falei, esse planejamento das rotinas é algo que traz-lhe uma tranquilidade, né? Como eu já falei, em horários específicos de retorno. Evite checar o celular enquanto estiver dirigindo, né? Por causa acontece muito comum, né, você querer substituir aquela espera pelo celular por passar muito tempo no trânsito. Muitas pessoas podem ter gatilhos de ansiedade, né, ou tédio, que acabam recorrendo a esse instrumento que se chama celular. O celular está provado cientificamente, ele é muito prejudicial ao volante, né? Não combina, bebida, celular, não combina com o trânsito, são inimigos, né? E aí? Mas eu estou me sentindo com uma certa fadiga, né? Uma ansiedade. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos quando a gente não está bem, né? Nós temos o famoso autoconhecimento. Ele é muito importante para a nossa saúde mental. Nós mesmos podemos identificar o que temos, o que não está bem, o que não está correto, o que está, na verdade, não está ajustado ali na nossa vida, né? Dessa maneira, quando você percebe emoções negativas, gatilhos para traumas e reações de estresse, muito comum, e que se mostram constantes em relação ao nosso trânsito. Então, esses gatilhos, esses traumas, né,
eles afloram justamente no momento de estresse, momento de angústia. Então você, diante de um quadro desse, sugiro que procure uma ajuda, procure um especialista, né? Não é? Eu acho que você pode estar bem, né? Esse pode ser o momento de buscar ajuda profissional, né? Emoções são uma forma de agir e reagir tudo à nossa volta, né? Mas devemos saber qual é o momento em que devemos usá-la, né? Mas devemos entender como, em que situações usar essas reações. Então, você nada melhor que outra pessoa que ser você para te autoavaliar, né? Então fica aí essas reflexões, né, acerca da saúde mental no trânsito. Nossos motoristas estão doentes. A gente percebe, como eu já falei em outras aulas, percebe isso claramente das nossas rodovias. Na verdade, a impaciência dos nossos motoristas é patente. E exatamente neste momento é que surgem os grandes acidentes, as grandes tragédias. Isso é evitável, isso é absolutamente evitável se você buscar fazer uma autoavaliação da sua saúde, né? Saúde mental. Ah, mas quem eu procuro? Um psicólogo? Acho que o psicólogo é um norteador, é uma pessoa que te dá um direcionamento da sua vida. Ele é muito importante. Nós temos hoje, inclusive, psicólogo do trânsito. Tem até o professor Fábio de Cristo, Psicologia do Trânsito, reflexões para pais, educadores e futuros condutores. Então, temos essas especialidades, né, no trânsito. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Hoje eu quero falar com você sobre alguns pilares. Já falei com você sobre a sua saúde. Está tudo bem com você? Saúde está ok? Podemos seguir ou não? Acho que podemos, né? Então, espero que você reflita sobre isso que eu falei, sobre essas cinco situações que eu falei para você, tá? Reflita sobre isso. Puxa, estou muito nervoso, estou fora do prumo, diz isso, né? Se é possível você corrigir isso. A vida, a gente passa por certas situações embaraçosas na vida, naturalmente todos passam, né? E um desequilíbrio no trânsito, um desequilíbrio ao volante é algo muito arriscado, né? Eu trouxe agora aqui, vamos continuar para o nosso trânsito, né? Alguns pilares da organização do nosso trânsito, do trânsito brasileiro. Você sabe quais são os pilares, né? Então eu trouxe aqui sobre a engenharia de trânsito, esforço legal, educação, né? São 3 pilares importantes que você precisa ter uma noção. O que é engenharia de trânsito? É o órgão responsável pelos projetos, tais como construção, sinalização e manutenção das vias. Você percebe, quando você está na rodovia, tudo é muito bem sinalizado, né? Isso passa pelo trabalho de uma engenharia de tráfego. Todos os sinais de rodovia não é por acaso, há uma razão para existir. Daí você é alertado de que não pode ultrapassar aquele momento, você não pode seguir aquele momento. Então a engenharia, ela antevê possíveis acidentes. A engenharia de tráfego é muito importante, ela é, na verdade, é o norteador das nossas rodovias brasileiras, né? Como as construções, sinalização e manutenção das vias. E tem aqui também um outro pilar importante, que é o esforço legal. O que é isso? O que é o esforço legal? A área responsável pelo policiamento, né? Os nossos agentes de trânsito são a fiscalização, autuação e imposição de penalidade aos infratores, né? Então, o esforço legal é o arcabouço jurídico que temos, né? Que na verdade as autoridades dispõem para a penalização dos
motoristas infratores. Temos, obviamente, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a 9.503, com quantos artigos tem o nosso código? Você já olhou o código, todo o código? São 341 artigos. Ele é bem distribuído, é muito fácil. Depois vou comentar com você alguns pontos desse código. Tá? Ele é bem dividido por tópicos, muito tranquilo. Tá? E tem aqui também mais um pilar importante na educação, né? A área de formação e conscientização dos condutores de veículos motorizados. Aqui, na verdade, temos as autoescolas, né? As universidades, os colégios, as escolas em geral, né? Desde a alfabetização, você já começa a falar de trânsito, começa a explicar para aquele futuro motorista, que é o trânsito, o que deve fazer, o que não deve fazer, quais são as boas maneiras do trânsito. Né? Então, eu acho que é importante que as universidades dêem uma atenção especial ao nosso trânsito, aos nossos futuros profissionais, futuros advogados, futuros juízes, futuros delegados. Então, eu acho que a educação ela é fundamental. Então, é a área da formação e a conscientização dos condutores de veículos motorizados. É com harmonia entre todas as áreas da administração que se pode pretender fluir a segurança no trânsito brasileiro. Né? A educação é fundamental. Né? Então, esse tripé aqui é a construção do nosso direito de trânsito, a engenharia, o esforço legal e a educação. Será que os nossos motoristas são educados? Espero que a nova geração tenha um outro modo de pensar o trânsito, um outro olhar sobre o trânsito, deixar esse trânsito um trânsito pesado, um trânsito violento. Nós temos que mudar nossa concepção de como compartilhar o nosso dia a dia no trânsito, né? Eu trouxe aqui um tópico para você refletir também. Aqui eu falei bem assim, faça uma reflexão acerca de todas as suas atividades ao longo de 24 horas. Né? O que nós fazemos em 24 horas? Pense como você desloca. Carro, moto, ônibus, a pé. Imagine pensar onde está o trânsito da sua rotina. O trânsito, pessoal, ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Como eu falei aqui, isso 24 horas. Estou em casa gravando esse vídeo, posso a qualquer momento precisar de me deslocar, ir ao hospital, né? Então, está aí o trânsito. Ou vou a um restaurante, trânsito. Né? Então, o trânsito, não podemos pensar o trânsito só em veículo. Temos que pensar quem são os atores do trânsito, as pessoas, os motoqueiros, né? Os ônibus que transportam as pessoas, o pedestre. O pedestre também ele é considerado trânsito, integrante do trânsito. Né? Então, temos que pensar, quando a gente sai de casa, pensar em todos esses atores que vamos nos deparar. O flanelinha que está vendendo alguma coisa, né? Pessoa que está pedindo alguma coisa nos sinais. Isso compõe, de certa forma, compõe o trânsito. É inevitável. Né? É impossível não participar do trânsito em algum momento da nossa vida. Tá? Então, faça essa reflexão de como o trânsito ele está presente no seu dia a dia. É impossível a gente dissociar o trânsito da nossa rotina. Né? Daí eu acho que precisamos desse, como eu sempre falo, desse respeito mútuo, respeito àquelas pessoas que eu nem conheço, que estão à minha volta, nem sei quem é a pessoa, não conheço, não sei quais são os seus objetivos, mas quem está ali está traçando um roteiro de sua vida, está com um objetivo. Vou à universidade, vou à academia, vou ao médico, vou fazer compras. Então, as pessoas estão transitando, né? Ou estou passeando, vou ao aeroporto. Então, a gente tem que pensar que cada um
desses atores estão com um objetivo. Então, por que você vai entrar em atrito com pessoas que você nem conhece? Eu acho que a filosofia fala muito sobre, a psiquiatria fala muito sobre isso, né? Sobre a questão comportamental das pessoas, porque as pessoas são tão violentas, né? Com alguém que ela nem conhece. Ela não é seu inimigo, você nunca viu essa pessoa. Por que você tem às vezes a capacidade de descer do seu veículo e atirar em alguém? Então, vamos refletir, vamos pensar o trânsito como uma coisa boa. O trânsito ele é importante, tá? Sem ele a gente não vive. Na verdade, nós não tocamos a nossa vida sem o trânsito, né? E pensando o trânsito também como espaço de convívio social, que eu acabei de falar, né? O convívio no trânsito nem sempre é harmônico e que às vezes gera irritação, estresse, conflitos e confusões, né? Você já participou de alguma confusão no trânsito? Algum conflito no trânsito? Você já teve algum desequilíbrio no trânsito? Se lembra disso? Algum momento de estresse? Acho que as pessoas passam por isso. Mas eu acho que temos que pensar, a gente tem que, antes de agir, avaliar. Será que isso compensa? E, na verdade, os estudiosos trazem aqui alguns motivos causadores desse estresse, dessa falta de habilidade de convivência no trânsito. Por exemplo, temos questões econômicas, sociais, né, culturais, ambientais da atualidade. Especialmente a questão econômica. As pessoas, diante de uma sociedade que as pessoas buscam, na verdade, a sua sobrevivência, ele acaba deixando o trânsito meio de lado, né, desse conjunto de convivência. Então, os motivos aqui elencados, a gente pode pensar em questões sociais também, culturais. Eu acho que o nível de cultura, o nível de formação também, ele contribui muito para esses conflitos no trânsito, né? Ambientais da atualidade. Fatores como individual humano representa a nossa parcela de um trânsito bom ou ruim. Então, fatores como individual ou humano representa nossa parcela principal, né, de um trânsito bom ou ruim, né? Será que a gente pode refletir? Hoje eu fui bem no trânsito, hoje eu fui educado, fui à universidade, retornei, não avancei em nenhum sinal vermelho, né? Deixei a pessoa me ultrapassar, né? Eu fui paciente com a pessoa, né? Deixei um pedestre passar com paciência, porque é muito comum as pessoas não têm paciência. O pedestre vai passando, ele acelera o veículo de uma forma de coação. Isso se chama coação no trânsito. Isso é um ato infracional. Se algum agente de trânsito perceber isso, ele pode autuar. É claro que nós não temos agentes de trânsito a todo momento à nossa volta, né? Mas o CTB prevê a coação no trânsito, acelerar, na verdade impulsionar a pessoa para que ele passe mais rápido. Qual a finalidade disso? Isso é a falta de educação, falta de civilidade, né? Não tem outra explicação. Se eu estou aguardando, na verdade, o semáforo, ele está vermelho para mim, tá? As pessoas estão passando, por que você vai coagir as pessoas, principalmente pessoas mais de idade, pessoas com certa dificuldade, pessoas com deficiência? Eu já presenciei isso inúmeras vezes em semáforos. É uma coisa que a gente não tem como mensurar uma gravidade dessa, né? Turma, depois eu volto a falar com você aqui. Eu queria comentar aqui, né? A gente fala de trânsito. Eu queria fazer um comentário sobre uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que trata do artigo 65A, que é o artigo da lei seca, né?
Mas eu vou falar com você sobre esse tema, um tema extra. É muito importante você, ou advogado, ou condutores, ter uma noção sobre a lei seca. Vou fazer só um resumo aqui para você sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, trazendo algo na esfera constitucional. Bom, o, o, o direito de trânsito, pessoal, é uma área muito ampla, eu sempre falo. Alguns advogados falam, trânsito não é importante, trânsito não... Mas é uma área difícil de se compreender, né? Esse emaranhado de leis, de resoluções. Hoje eu estava lendo eu estou com... A propósito, de fazer aqui uma indicação, se você... eu acho que o trânsito é importante, eu quero atuar como advogado de trânsito, né? Temos várias especializações, temos aqui uma grande professora do direito de trânsito, chama Érica Avellone. Acesse as redes sociais da Érica, ela tem cursos, eu fiz a especialização dela, é muito bom, um curso didático, traz toda a legislação para você, você sai um especialista em direito de trânsito, você pode até atuar como advogado de trânsito, né? Mas, porque é uma advocacia administrativa, nem precisa ser advogado, basta você conhecer, na verdade, toda a estrutura do direito de trânsito, tá bom? É isso que eu queria falar com você hoje, é só. Semana que vem eu volto a falar com você, vamos começar a nossa aula falando sobre o ADIM 4017 de 22, é uma repercussão geral sobre a lei seca. Beleza, turma? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.